A paz do Senhor a todos, irmãos, tudo bem? Mas eu queria compartilhar uma palavra de Deus com vocês hoje. Está lá em Salmos 53, eu vou ler aqui para vocês. Que diz assim, no versículo 1 ao 6. Disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. E no último versículo, no 6, ele fala assim, se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Davi escreveu esse salmo, né? E Deus já falava naquela época já tinha corrupção. Deus olhava para a terra e já via situações onde não tinham, as pessoas já eram corruptas, as pessoas já eram enganosas, né? As pessoas já tinha iniquidade, já tinha tudo isso. E Deus olhava para aquelas pessoas e não se alegrava, né? Do capítulo 1 ao 5 fala isso. E no capítulo 5, Deus ainda falava que essas pessoas, eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste porque Deus os rejeitou. Esse é o preço daqueles que não acreditam em Deus. Aqueles que acham que Deus não existe, aqueles que acham que nada vem de Deus, que nada foi Deus, sendo a Bíblia o livro mais vendido no mundo desde o conhecimento dela. Mesmo assim tem pessoas que não acreditam, que não acreditam em Deus, que não sabem, que não acha que Deus não é nada, acha que tudo veio de uma explosão meteórica e tudo mais, e que as coisas não são de Deus. E Deus aqui fala que tem um preço. Esse pessoal que pensa isso, os ateus, aqueles que pensam que Deus não existe, isso tem um preço. O pessoal que faz o mal tem um preço, tanto para aquele que faz o bem. Ou seja, é a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Seja bem ou seja mal, você vai colher o bem ou o mal, né? Então é assim que funciona. Trazendo isso para o nosso ser hoje, né? Para o nosso mundo. Tantas pessoas que também não acreditam em Deus, desde aquela época até hoje. Tantas pessoas que fazem o mal para outras pessoas. Tantas pessoas que precisam aí se libertar disso, né? A pessoa quando diz que não acredita em Deus, o primeiro apuro que passa, o primeiro sufoco que passa, fala, meu Deus, me ajuda. Então não é bem que não acredita em Deus, né? É algo que ela fala que não acredita, mas no interior dela, ela sabe que Deus existe. Eu creio que seja assim, isso eu estou falando por mim, tá? Isso não está na Bíblia. E naquele tempo que ela necessita daquilo, no sufoco, naquela situação que ela não se vê outra saída, ela clama a Deus. Porque o ser humano acha que pode tudo, acha que faz tudo, que tudo acontece, mas não é bem assim. Não é bem assim. Tudo está na mão de Deus. Se ele fechar o ar da sua boca, você vai clamar para quem? Quem que tem além de Deus? Eu só conheço Ele. Então, o mundo aí fora está assim, está perdido dessa forma. E dentro da igreja também está assim. Só que dentro da igreja tem os cristãos. Dentro da igreja tem os irmãos que se vestem, que falam de Deus, que estão ali, que estão dentro da igreja.
mas ainda falta alguma coisa. Ainda falta experiência com Deus, ainda falta verdade. Ainda falta intimidade, particularidade com Deus. Ainda falta alguma coisa para se firmar. De repente aquelas pessoas que estão na igreja, mas acreditam que Deus faz, mas às vezes também não acreditam. Será que Deus faz? Será que vai acontecer? Será que vai fazer? E talvez a pessoa está indo para a igreja porque se sente confortável, mas não sente ali a presença do Espírito Santo, não sente ali o poder sobrenatural de Deus. Isso tem que mudar. Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para qualquer um. Isso tem que mudar. A gente tem que entrar na casa de Deus e sair diferente. A gente tem que abrir o coração, na verdade. Outro dia eu comentei na igreja, se todo mundo tivesse experiência com Deus, a qual eu já tive, e a qual várias pessoas já tiveram, que a gente conversa, eu creio que a todo momento que você pudesse, você estaria ali dentro da casa de Deus, sentado ali escutando a voz de Deus. A experiência de Deus muda toda e qualquer situação. Toda dúvida cai por terra. Tudo aquilo que você imaginava que não era, cai por terra. Porque Deus é soberano. Deus é maravilhoso. E aí Deus olha para aquela terra e não acha um. Não acha uma pessoa sequer. Ele fala aqui na palavra dele. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Mas ele não achou nenhum. E assim Deus olha hoje. Como ele gostaria, como ele ficaria muito alegre se os irmãos se entregassem, abrissem o coração para Deus, sentissem a presença do Espírito Santo, sentissem algo diferente de Deus. Isso não depende de Deus, isso depende de nós, de cada um de nós. Quando a gente achar que a gente não é nada, que a gente não vale nada, que a gente não faz nada sem a presença dele, é aí que ele se faz presente no nosso coração. Tira todo orgulho de lado. Tira tudo aquilo que tem te aprisionado. Se liberta de você mesmo. Entrega-se para Deus. Faz um teste. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí no 6 ele fala: se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Aqui Deus está falando quão feliz ele ficaria se o povo reconhecesse, se o povo se voltasse a ele, se o povo buscasse. Ele acredita que isso vai acontecer. E eu também acredito, comigo e com você, que isso vai acontecer. Que todo esfriamento espiritual, tudo aquilo que você tem sentido de estar fora da casa de Deus, ou de estar na casa de Deus e estar meio para lá e meio para cá, que venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida a unção do Espírito Santo, os dons espirituais que venham sobre você e sobre mim. Que o poder de Deus venha sobre a sua vida. Porque tudo tem que mudar. A situação tem que mudar. A tua vida tem que mudar. Você tem que ter experiência com Deus. E não é da boca para fora. É aqui, no coração. O Salmo 53 veio para nos confrontar e falar para a gente: se põe no lugar onde Deus te colocou. Se põe numa situação a qual Deus vai tocar em você e te mostrar quem Ele é. Isso é possível. Só depende de mim e de você. Glórias a Deus. Irmãos, eu fico por aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que Deus colocar o seu coração. Ok? Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Deus abençoe. Tudo aquilo que o inimigo tentar sobre a sua vida, toda doença, toda enfermidade, e tudo aquilo que o inimigo tentar sobre a sua vida, seja repreendido agora em nome de Jesus. Glórias a Deus. Obrigado pela oportunidade. Amém.